Olá pessoal, iniciando aqui mais um vídeo para o canal. É um vídeo informativo da minha experiência, né? Quando eu e meu marido tentamos tirar o nosso visto americano. Eu acho interessante colocar aqui mais essa experiência, porque o YouTube tá cheio de experiência, porque acaba que eu sei da ansiedade de cada pessoa que vai tentar e que busca assim no YouTube para poder se informar, né? E aqui eu vou contar. Quando nós saímos de lá do consulado, eu já anotei todas as perguntas. Isso da primeira vez. Da segunda vez foi assim, eu não sei se eu conto nesse vídeo porque eu não sei se vai dar tempo, se vai ficar muito longo, muito comprido. Vamos ver, se ficar muito comprido, eu conto aqui mesmo, mas se não eu divido em 2 vídeos, tá bom? Mas antes, se inscreva no canal, curta, compartilha, porque eu usei muito quando eu estava indo, né? Tava me preparando, eu usei muito o YouTube para me informar de muitas coisas. Ajuda bastante. É claro que cada um tem a sua experiência, mas a gente pode ir juntando cada peça, cada coisinha que a gente vai absorvendo, e isso nos deixa mais inteligente, mais rápido na hora de pensarmos em algo, em o que falar e assim por diante. Então, vamos lá! Bom, gente, eu imagino, para quem vai tirar o visto, eu imagino a ansiedade, como vocês estão, o medo, a incerteza, né? Porque assim, a ansiedade ela vem quando a gente não tem certeza, a gente quer ter o controle e a gente não tem a certeza do que vai acontecer. A gente só sabe o que a gente quer, né? Então, eu espero poder ajudar vocês, né? Com a minha experiência. Então, vou começar contando aqui um pouquinho sobre como surgiu essa vontade. Estávamos na pandemia, era 2020, e assim, na minha cabeça, eu nunca iria pisar os pés nos Estados Unidos ou fora daqui do Brasil. Na minha cabeça limitada de ser humano, como não fazia parte da minha cultura, ninguém da minha família havia viajado para fora, eu não tinha, nunca pensei, cogitei sair nem para passear. Então, estávamos em casa, na pandemia, sem fazer nada, né? Porque na pandemia foi algo assim que deixou a gente preso ali. E aí a gente assistindo, né? Eu e meu marido, e a gente falou, nossa, queria tanto poder, sei lá, sair daqui um pouco, né? E ele falou, só saio daqui se for para ir para os Estados Unidos. Eu até fiquei pensando assim, eu falei, nossa, que ousado, né? Mas aquilo já plantou uma sementinha em mim. E eu falei, eu quero muito, Deus, nem que seja pisar o pé ali rapidinho, conhecer, ter essa experiência e retornar. Então tá. A partir daí começamos a pesquisar como que era para fazer isso, para tirar visto, né? E a primeira coisa era tirar o passaporte. Não tínhamos o passaporte, né? Porque a gente nunca pensou em fazer isso. Então vamos lá. Primeira coisa para quem quer tirar o visto para qualquer país, para qualquer outro lugar que não seja assim só os Estados Unidos. Então, o passaporte, ele é o nosso documento. A gente não utiliza CPF, RG, em outro país não vale de nada. Então, é o passaporte, tá bom? Mesmo que você não precise de visto para sair, precisa do passaporte. Dizem que não, tem alguns países aí que você não precisa nem do passaporte, mas eu acho super necessário. Eu já tinha um tempo trabalhando na empresa, né? Eu tinha uns 4 meses, uns 4 meses trabalhando lá. E teve um aumento muito bom de salário. E foi aí que no primeiro mês que teve esse aumento, né? Eu falei, cara, é agora, eu vou fazer o nosso passaporte. Meu marido estava até trabalhando, eu não falei nada para ele. Fui lá, entrei no site, fiz lá o pedido do meu marido, dos meus filhos, paguei e agendei
Já, aí só comuniquei ele. Falei pra ele, ó, fiz o nosso passaporte. Primeira loucura, fiz o nosso passaporte. Ok. Então, né, demos aí o primeiro passo e aí esperamos. Passou aí praticamente o ano todo, né? Porque quando eu fiz o passaporte, acho que era janeiro, era final de ano para começo de ano. Foi em dezembro. E aí a gente conseguiu pegar em mãos em fevereiro, mais ou menos, porque demorou aí uns 2 meses, mais ou menos. E aí ficamos, né? Falando, daqui a pouco vamos ver o momento certo que a gente consegue juntar esse dinheiro para dar ali o início para fazer tirar o visto, tá bom? E aí, quando foi em julho ou agosto, mais ou menos, foi comecinho, porque não demorou muito. Aí meu marido pegou um dinheiro aí, acho que era da empresa que tinha mandado ele embora, isso. A empresa teve um rolo, mandou ele embora, só que trocou o CNPJ, trocou os donos, era a mesma empresa, e aí foi e contratou ele de novo. Então mudou o CNPJ. Trocou de emprego praticamente, né? Era a mesma loja, tudo, mas trocou o CNPJ. Ai, gente, mais essa, né? Bom, vamos ver se não influencia em nada, né? Vamos tentar de qualquer forma. Ele pegou esse dinheiro da rescisão e deu entrada nos vistos. Tudo bem, a gente assistiu o tutorial lá, eu mesma preenchi, foi de boa, tranquilo, preenchi tudo, demos entrada, pagamos. E aí, quando a gente foi agendar, a data que tinha para São Paulo era bem longe, era uns 6 meses, assim, ou mais, para poder a gente conseguir fazer essa entrevista. E aí eu falei, vamos ver nos outros estados. Aí conseguimos ver no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha para um mês depois. E aí eu falei, então vamos, a gente aproveita para conhecer, porque eu nunca tinha ido lá no Rio de Janeiro. Então a gente agendou para setembro. Eu lembro até que foi época do aniversário do meu filho, e a gente aproveitou tudo, né? E fomos conhecer. Não gostei do Rio de Janeiro, mas isso é papo para outro vídeo. Bom, então ficamos esse um mês longuíssimo, e a gente ficava estudando ali para não esquecer nenhum detalhe. Chegou o grande dia, a viagem. Então a gente foi, saímos bem cedinho de casa, fomos de carro mesmo, meu marido foi dirigindo, e aí a gente foi. Esse dia estaria agendado o CASV, e no outro dia de manhã seria no consulado. E aí a gente chegamos lá em cima da hora do CASV, mas deu tempo, a gente fez lá o que tinha que fazer, tirar foto digital, sei lá, nem lembro mais assim como é que foi. Mas foi rápido, e aí a gente foi pro hotel descansar, isso já era de tarde. Descansar, e aquela angústia, aquela ansiedade, nunca se sabe o que vai acontecer. E aí chegou o dia do tão esperado visto americano, e a gente naquela, nossa, vai dar certo, se for da vontade de Deus vai dar certo. Mas a gente esqueceu de um detalhe, a gente não fomos dependentes de Deus do primeiro momento. A gente queria fazer ali com as nossas mãos, a gente queria forçar aquilo dar certo, sabe? Bom, enfim, a gente foi. Muita fila, muito grande, muita gente, e a gente, nossa, e via a gente saindo comemorando, e via a gente chorando. Ai, gente, é uma angústia só. Quem já passou por isso sabe o quanto é, sim, desgastante emocionalmente, porque é algo que, para quem decide fazer isso, é algo que demanda muito esforço, muita dinheiro gasto, é um medo que você não sabe o que vai acontecer, você nunca sabe se vai ser aprovado, se não vai, você nunca sabe. Bom, eu esqueci de mencionar aqui que o ano era 2023, então a gente decidiu que a gente iria tentar em 2020, pandemia. Até então era algo impossível, tudo. Aí foi passou 2021, 2022 e a gente conseguiu em 2023 fazer essa bendita entrevista
da entrada nos vistos e tudo. Bom, chegou a nossa vez. Meu, que nervoso que era. Aí era uma mulher, até então tranquila. Então tranquila, ela tava bem longe da gente, onde a gente tava na fila e não dava pra ver muito como que era ela. E aí, depois, quando a gente foi lá pra fila, né, na verdade, aí a gente conseguiu ver. Só que a gente viu pessoas sendo aprovadas e pessoas não sendo aprovadas. Tudo bem, acontece. Então, vamos lá. Primeira coisa, ela fez muita pergunta e solicitou documento. Então, a primeira pergunta que ela fez, vamos lá para as perguntas, mas aí vocês curte aí, gente, para poder me ajudarem. Bom, a primeira pergunta que ela fez: para onde vocês vão? E aí ela não olhou para ninguém. O que aconteceu? Eu fiquei esperando que meu marido respondesse, ele ficou esperando que eu respondesse. Demorou aí uns 3 segundos. E aí eu respondi rapidamente. Rapidamente não, né? Porque ficou um esperando o outro, aí eu fui lá e respondi. Pra Disney, né? Orlando. Tá. Aí ela pegou e se direcionou pra mim. Jaqueline. Aí eu... O que você faz? Aí eu respondi, né? Sou psicóloga. Aí ela, quanto tempo você trabalha nessa empresa? Aí eu falei, ali na época já ia fazer 1 ano, tinha 10 meses que eu trabalhava lá. E aí eu respondi, é CLT? E eu não era CLT, eu era PJ. Então eu respondi, não, eu sou pessoa jurídica, né? Emite notas fiscais? Sim, emito. Fez faculdade? Aí ela me perguntou se eu tinha feito faculdade. E aí eu respondi, sim, fiz sim, de psicologia. Bom, enfim. Aí ela se direcionou ao meu marido. João, o que você faz? E ele respondeu, quanto tempo você trabalha nessa empresa? Aí ele respondeu e frisou lá que ele estava na mesma loja, mesmo trabalho, só tinha mudado o CNPJ recentemente por mudança de donos, né, que fala. E aí ela, é PJ? E ele falou, não, sou CLT. Posso ver a sua carteira e os seus olerites? Que ela usa outro nome, né? Pediu o documento dele. E aí a gente deu, né? Tremendo ali para tirar da pasta, a gente entregou para ela. Aí depois ela fez mais umas perguntas não direcionadas a ele. Ela só falou assim, vai viajar mais alguém além de vocês? De vocês 4? Porque era eu, meu marido e meus filhos. Aí a gente falou, não. Vocês têm família nos Estados Unidos? Não, também não. Aí ela fez umas perguntas relacionadas às crianças. Qual ano escolar as crianças estão? Aí a gente respondeu. Posso ver o comprovante de matrícula? Aí eu entreguei, porque é importante que você leve tudo, né? Todo tipo de documento que você leve para, se caso ela pedir. Eu já vi muitos casos de pessoas que não pediram nada, foram 3 perguntas no máximo, foi muito tranquila. Então, assim, gente, eu não sei de verdade qual o critério deles. E aí ela fez uma última pergunta. Vocês já viajaram para fora do seu país? Não. A gente respondeu que não, porque a gente nunca tinha viajado para fora. E isso, de verdade, assim, não é todo mundo que não tenha viajado para fora, porque tem gente que eu vi também, inclusive no YouTube, experiência de pessoas que foram, nunca tinham viajado e foi aprovado, e nunca tinham viajado para fora do país. Então, eu não entendi, tinha alguma questão ali que com certeza foi o que fez a gente ser reprovados, fomos reprovados. Enfim, ela perguntou essa última pergunta
e depois ficou lá mexendo no computador e tudo. E aí falou, não vai ser dessa vez que a gente vai aprovar vocês, então não foram aprovados. Ok. Saímos de lá, uma frustração. Gente, vocês não têm noção, só quem passou por isso, comenta aí, comenta nos comentários a sua experiência, se você não foi reprovado, como isso te faz se sentir nada, insignificante, tipo, não sou merecedor de entrar no país. Bom, mas isso, ficamos tristes, ficamos frustrados, né? Todo mundo fica, porque a gente coloca muita expectativa. E aí depois a gente vai entender o porquê que não, né? Mas enfim, temos hipóteses. Temos hipóteses do que pode ter acontecido, a questão da reprovação. Bom, as hipóteses que eu anotei aqui foi... A primeira coisa é que a gente demorou para responder a primeira pergunta, para onde a gente iria. E isso, para quem, né, tipo, tem que filtrar muita coisa para ver quem vai entrar, quem não vai entrar, é uma questão que, segundo tudo que eu pesquisei, tudo que eu vi no YouTube também, das experiências de outras pessoas, isso é um critério para reprovação. A gente já sabia para onde a gente ia, e só que assim, eu fiquei, como foi a primeira pergunta que pegou a gente assim, logo de supetão, eu fiquei esperando que meu marido respondesse e ele ficou esperando que eu respondesse. Então foi algo de comunicação. E a segunda hipótese é a questão do emprego do meu marido. Ele tinha trocado recentemente, então só estava há um mês com esses novos donos que trocou tudo, trocou CNPJ. E teve uma questão muito ruim que aconteceu. A antiga dona, o antigo CNPJ, sonegou os impostos referente a cada funcionário. Então, eles não pagaram os impostos. Eu não entendo muito bem, gente. Eu sei que no nome do meu marido estava constando que ele estava sonegando imposto. E aí, quando a contadora puxou tudo certinho ali, estava dizendo que a empresa não fez os depósitos dos impostos. E aí, tá, mesmo a gente correndo atrás antes da entrevista, a gente foi, pagou tudo certinho, deixamos tudo em dia, tudo certinho. Eu acredito que eles devem ter algum registro, e isso é inadmissível para eles, porque eles acham que a gente sai do nosso país para poder causar, né, no país deles, ou sonegar imposto, ou que a gente não faria algo, que a gente faria algo assim, ficaria morando lá, né, ilegalmente, sonegaria imposto e causaria um transtorno lá no país deles. Então, essas são as hipóteses. E tem mais uma hipótese que eu esqueci aqui. Por quê? Porque vocês vão ver que teve essa pergunta foi comum na segunda entrevista, que foi: vocês viajaram para fora? Então, por isso que depois, analisando, eu acho que essa também pode ter sido uma dos motivos de não sermos aprovados. Não viajamos para outro país e isso conta bastante para eles. Bom, gente, eu vou contar aqui rapidinho sobre a segunda entrevista, porque foram poucas perguntas, né? Então, assim, a gente se preparou bem mais, a gente pagamos uma empresa aí para preencher pra gente, porque a gente também pensou que poderia ter preenchido errado. Então a gente preencheu, a gente pagou ela preencheu, só que a gente foi ver que era tudo a mesma coisa que eu tinha feito. E pagou, eles agendaram, eles fizeram tudo, né? E aí, isso foi um ano depois, tá? Foi um ano depois, tanto que a nossa entrevista foi agendada exatamente para setembro de 2024. Então, agendamos, só que dessa vez para São Paulo. E aí foi assim, tinha muito mais pessoas, parece, sabe? A impressão que tinha muito mais gente, só que também era muito maior, tinha muito mais agentes, né? Consulares, guichê. Mas a gente decidiu não levar as crianças para não dar tanto trabalho e eles não ficarem frustrados como foi da primeira vez também. Dá uma dó das crianças, sabe? E aí a gente chegou lá, era um homem. Primeiro que ele fez a gente esperar, porque na nossa vez ele pegou e falou: espera só um minuto. Entrou lá dentro,
Não sei se foi fazer xixi, sei que ele saiu com uma garrafinha de água, não sei. Ou foi pesquisar sobre nossa vida, não sei. Bom, enfim. E aí ele não fez perguntas, foi estranho porque ele foi falando e pra gente poder só confirmar se sim ou não. E ele só perguntou isso, você é psicóloga? Sim. O que você faz? E aí eu expliquei, eu sou aplicadora ABA, eu trabalho com crianças autistas, isso já tem 2 anos, porque aí já tinha 2 anos que eu trabalhava. E aí ele perguntou se eu era PJ, acho que foi isso. Tá, aí perguntou pro meu marido sobre o trabalho dele, ele já tinha 1 ano ali, né, praticamente, já tinha 1 ano de trabalho, e aí ele só foi falando e a gente só foi confirmando se sim ou não. E a última pergunta foi: vocês viajaram para fora do país? Então, as 2 perguntas, muito, sabe, tipo, frisado ali. Não viajamos. E aí ele, não foi dessa vez. Então, 2 vezes a gente tentou o visto americano e não fomos aprovados. Bom, gente, eu sei que a frustração vem. A gente, de verdade, a gente desistiu de ir pra lá. Bom, mas não deixa, assim, que a frustração tire os seus sonhos, sabe? Bloqueie os seus sonhos. Eu sei que para tudo tem um porquê, mesmo que a gente não entenda, né? A gente sabe que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Se não deu certo, é porque tinha um porquê. E a gente precisa confiar em Deus, né? A gente precisa confiar plenamente naquilo que Deus tem para nós, né? Eu me senti muito insignificante, assim, tipo, nossa, eu não sou digna de entrar nesse país. Só que não é isso, isso é um pensamento equivocado. Você é digno de qualquer coisa. Só que muitas vezes a gente é testado, sabe? O que importa é que você não desista dos seus sonhos. Seus sonhos foram implantados ali, foi colocado ali em você por algum motivo. Quem garante que não foi Deus que colocou em você, né? Então não desista não. Esses dias, eu já tinha até me esquecido disso, tanto que passou 2025, a gente não tentou de novo, porque é sempre, né, um ano. E esses dias eu tive um sonho assim, que eu estava lá. Nossa, sabe como ressurgiu assim uma vontade de tentar de novo, mas ao mesmo tempo um medo? Eu sei que o sonho ainda está aqui, mas enfim. Agora eu tenho plena confiança em Deus. Não sei se eu vou, se eu vou tentar, se eu vou conseguir. Não sei se vai ser para os Estados Unidos. Eu pretendo fazer uma viagem antes para que dê certo. E que você venha se planejar também, né? Se planeje, sei lá. Ai, gente, a vida ela... Porque eu penso assim, Deus, ele fez esse mundo inteiro, em todos esses países, para quê? Pra gente desfrutar, entendeu? E se Deus, ele tá aqui no Brasil com a gente, ele tá em qualquer lugar. Então, por que eu não sou digna de pisar em outro lugar? Sou sim. E minha vontade é conhecer o mundo, gente. Meu sonho é conhecer o mundo. Não todos os países, claro, mas, sabe, de poder ter essa oportunidade de desfrutar daquilo que Deus fez. Ele me fez, eu sou filha dele, então eu posso sim, eu sou digna sim de pisar meus pés aonde eu quiser. Eu só preciso confiar em Deus e saber me preparar, saber qual é a hora certa, né? Então que você confie em Deus também, que você não desista dos seus sonhos, que você saiba que você é digna sim de qualquer coisa. Você é digna sim. Digno de pisar em outro lugar, outro país, você é capaz, sim. Coloca os seus sonhos nas mãos de Deus e deixa que Ele vai fazer. Então, confia que vai dar certo. Se não vai dar certo, é porque coisas maiores virão na sua vida. Então, a gente fica por aqui. Que esse vídeo tenha servido aí como
sei lá, uma sugestão, como um auxílio para você que vai tirar o visto, ou para você que está frustrado, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero de coração. Mas não desista, tá? Se você desistir porque você sentiu no coração, porque Deus está lá, Deus está te dando novos sonhos, tá? Sei lá, planejando seu futuro, né? Sua vida. Deus, ele tem um propósito para cada um. Então é isso. Obrigada por me acompanhar até aqui. Tenha sonhos maravilhosos, experiências maravilhosas com Deus. Você vai ver, é muito, muito bom. Bom, obrigada e até o próximo vídeo.